Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do podcast hoje. Hoje eu estou com o meu grande amigo e nós fomos contemporâneos lá no HC, né, Thiago? O Thiago Machado, bons tempos. Thiago Machado é cardiologista, é um excelente cardiologista, ele é formado e fez faculdade, fez residência lá na USP, a residência de cardiologia no INCOR, um cara super competente. Mas hoje a gente não vai falar de cardio, né, Thiago? Não. Nós vamos falar daquilo que você é um entusiasta, que é a inteligência artificial. É impossível fugir desse tema hoje. Eu também sou um grande entusiasta nisso, eu não sei quantos sabem, mas eu programo, eu fiz um curso técnico em DBase e COBOL, né? Quem estiver me ouvindo aí já ouviu falar disso. Denuncia idade. Denuncia idade. Me lembro quando lançou o Clipper Summer 92, né? Você imagina, né? E hoje eu programo em Python, né? E é impossível dizer de inteligência artificial também hoje, na minha opinião, sem falar de criação de agentes de IA, né? Acho que existem aqueles planos de utilização. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. A gente, nesse primeiro episódio, vamos dar uma abertura assim, um pouco mais abrangente do que é IA. E, cara, é uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço muito o teu aceite. Eu sei que tua vida é super conturbada, corrida, tal. Se tirar um período de tempo para vir para cá foi fenomenal. Imagina. E mais para o final do podcast você fala da empresa que você tem, que eu acho que é algo interessante. Tem uma empresa aí legal nesse Exatamente. sentido aí. E, bom, minha honra estar aqui, né, pô, e não só a sua, a minha agenda é a sua bater, né, então meio que, enfim, unirmos os esforços aí para conseguir falar desse tema que enfim, é o tema da vez, enfim, há algum tempo já, né, e eu acho que nessa primeira parte vale a pena a gente colocar, enfim, de fato o que é, né, situar o pessoal, né, não sei quantos aí já usam ou conhecem, né, mas acho que vale a pena essa primeira etapa, digamos, né, dá uma situada boa no que é, né? Inteligência artificial. Vamos né? lá, Thiago, o que é IA? Vai, define isso pra gente. Na verdade, se alguém conseguir definir, já ganhou um prêmio, né? Porque assim, é difícil até a definição, né? Porque, como o próprio Nicoleles, que é famoso, ele fala que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, nem artificial, né? Exato. Então, assim, é meio controverso, né? Mas assim, na prática, né? Então, é como se fosse um grande poder computacional de processar dados, então analisa dados, processa dados e tem respostas baseado nesses dados. Então, digamos que é algo... Eu ouvi uma definição uma vez de um colega meu que também programa, que não é neurologista, não é médico, na verdade, mas inclusive é dessa área de TI, que ele falou, a IA, na verdade, é uma grande, assim, um baita computador que faz análise estatística de uma forma que nenhum humano conseguiria fazer. Exato. É isso, é uma máquina de estatística. Você concorda com isso? Estatística multivariada, né? Que vai pegando ali, né, tudo. Então é algo que já tem, né? E não é de hoje, né? IA ficou popularizada desde o advento do ChatGPT 3,5. Eu não sei se você vai se lembrar, mas antes do GPT tinha o Watson, né? Você lembra do Watson? Tinha. O Watson era impressionante. Então já tinha coisa. Então, assim, é que eu falo assim, o GPT popularizou porque qual que foi o hack ali, né? O ChatGPT, ele fala na nossa língua, né? Então, pela primeira vez, né, a gente consegue falar na linguagem de programação, né? Então, como se fosse a tradução da linguagem de cada um, português e inglês, né? Então você conversa com o computador que é um humano. Na sua língua, exato. Então esse que foi o grande pulo do gato, né? Agora, IA já é algo que vem já de muito tempo. Né? Quais são os tipos de IA que existem, Thiago? Assim, porque a gente por exemplo, quando a gente fala de ChatGPT, a gente está falando de uma Large Language Model, né? De uma IA generativa, né? Existem algumas subdivisões, né? Explica isso pra gente, como é que acho que basicamente a generativa, que é a que a gente está mais adaptado e acostumado, que é a que popularizou, mas já tinha IA de antes, uma IA descritiva, por exemplo, um exame de... Então na medicina, né? Exame de imagem já tem ali algoritmos que pegam e usam IA, né? Então se for ver algoritmos, né, já usam bem antes disso, né, já vai evoluindo, né. Perfeito. Pô, a gente tem IA no nosso dia a dia, né, então você vai entrar na Netflix, nossa, o cara acertou certinho, pô, porque o algoritmo foi lá baseado na experiência do usuário e foi vendo o que você gosta, você dá o seu curtir, ele vai jogando
vai se adaptando a você, né? Legal, ele reconhece um algoritmo o seu por trás gosto, que vai reconhecendo. Esse cara gosta mais de ação, esse cara vai lá e pum. Nenhuma é igual a outra, né? Se for entrar na sua, na minha, no fulano, vai ser tudo diferente baseado no seu perfil, né? Então ele é o grande ponto do algoritmo que vai jogando, né? Sim. Agora, o termo IA mesmo, né? Ele foi... na verdade, assim, quando a gente fala... Isso aqui é legal, eu gosto de ler esse texto aqui, quando eu não decorei porque é grande, né? Mas assim, Aristóteles, se a gente for pegar lá no texto, a obra dele chama Política, 350 a.C., né? Isso que é muito louco, né? Ele fala assim, se cada instrumento pudesse realizar a sua própria função, obedecendo ou antecipando a vontade do homem, como as estátuas de Dédalo ou os trípodes de Hefesto, que, diz a poesia, entravam por si mesmos na reunião dos deuses. Se da mesma forma as lançadeiras tecessem por si mesmas e as cordas das liras tocassem por si mesmas, os arquitetos não precisariam de operários nem os senhores de escravos. O cara 350 a.C. Cara, é isso, né? Ou seja, a ideia de ter algum poder de processamento que faça por nós alguma coisa, né? Isso. É assim, o negócio... Tiago, eu tenho uma impressão que assim, existem níveis de utilização da IA, né? Por exemplo, citando, por exemplo, uma IA generativa como o GPT, um DeepSeek, um Manus, que eu gosto muito, não sei se você também gosta, mas enfim... tem aquele indivíduo que fica mais na superficialidade, assim, de usar como uma pergunta e resposta, né? Não sei, o que é tal coisa? Como é que você faz não sei o quê? Me ensine não sei o que lá. Existem aqueles indivíduos que estão um pouco mais, fazem um deep dive, assim, fazem um mergulho um pouco mais profundo, né? Que são os criadores de agentes de IA, de fato, que acabam auxiliando no dia a dia em tarefas específicas para facilitar teu dia a dia, né? E qual que é a tua impressão sobre isso, assim, hoje? Eu sei que hoje você é um usuário avançado de IA, né? Aliás, você tem uma empresa sobre isso, como a gente vai dizer um pouco mais à frente, mas assim, o que é hype na IA e o que hoje a IA consegue fazer de verdade, assim, na vida de um indivíduo? Assim, o que você vê dessa forma? A IA é uma incrível ferramenta, né? Então esse é o grande ponto, né? É uma ferramenta talvez uma das maiores que a gente já conseguiu, né? Então é uma coisa absurda, né? E aí nisso, assim, tem várias etapas, né? Então tem a etapa do cara que primeiro vai negar, então assim, não gosto muito, não sei o quê, né? O perfil do cara, não sei o quê. E aí quando você cai a ficha e vê, aí às vezes já vai para um êxtase, né? De puta, já vai resolver tudo na minha vida, né? Perfeito. E assim, nem tanto nem tão pouco, mas é um negócio absurdo mesmo. E potencial, assim, o upside da IA é uma coisa que a gente não sabe. Olha que a gente está vendo, que o ChatGPT tem quanto tempo você falou? 3 anos. 3 né? anos. E olha a diferença do primeiro GPT para o 5.1 agora. Surreal. Surreal. Então, o que é o futuro aí para isso? O futuro a gente não consegue nem... Acho que é intangível, né? Mas assim, voltando à questão, né? Vai muito de cada um, né? Então tem uma máxima também de o garbage in, garbage out. Ou seja, o cara que não sabe usar vai ter resposta. Então muitos se frustram nesse começo, né? Que é o ponto. O cara vai do êxtase ao... Putz, isso aqui é animal, de repente, putz, não, calma aí, não tá adiantando muito. Porque a grande maioria não sabe usar, né? Não é uma coisa que a gente é muito treinado, né? Perfeito. E é uma coisa que eu acho interessante, porque assim, né? É um treinamento diferente para uso, né? Porque a gente foi treinado a vida inteira desde a escola a responder coisas, né? Então a gente sempre foi máquina de resposta. Acabou. A gente tem que saber perguntar agora. Saber perguntar. Que é o prompt. Inclusive existem alguns estudos que mostram que a qualidade cognitiva das pessoas, eu não vou dizer emburrecer, porque eu acho que essa não é a palavra, mas a qualidade cognitiva pode modificar com o uso de inteligência artificial, porque você pode deixar de ter alguns tipos de insights de pensamento na resolução de problemas, delegar isso para IA, e isso pode fazer com que você tenha uma qualidade cognitiva diferente. Não vou chamar de inferior, acho que semanticamente não é o mais correto. Que legal. Mas pode ter, pegando esse gancho legal, porque assim, você pode tanto, e depende do uso, você pode tanto emburrecer, mas não disse, você pode acomodar. Isso. Então assim, o cara começa a usar, e assim, o que ela faz muito bem hoje no automático, né? Ela pega a média, né? Então assim, se for um cara medíocre para baixo, você vai, puta, tá ótimo. Porque assim, faz um negócio, feijão com arroz ali, rápido e muito bom ali. Então assim, você começa realmente, você não critica o que você está fazendo e simplesmente faz. Você delega. Se você delega, você vai emburrecer. Vai enxugando seu cérebro. Cara, você não vai usar. É só, você não usa a massa. Você não pensa mais, você desaprende a pensar. É só no tronco ali, né? Você não pega, cara, sei lá, mínimo esforço total, né? Então, assim, lei do mínimo esforço. E ok, assim, o negócio... E aí tem outro grande problema, que você tem que conferir. Depois a gente vai falar mais sobre isso de conferência. Mas, enfim, o cara que é mais preguiçoso, ok. Agora, olha o bom uso, né?
você usar ela como um aliado, e é a grande, acho que a analogia que a gente tem é do Homem de Ferro, né? Que é assim, quem é Tony Stark, né? O cara que é um cara inteligente, mas assim, pô, o cara é um superior por causa da armadura, e é basicamente isso, né? Enfim, tem uma armadura absurda que você pode usar e ficar melhor, né? Isso, exatamente. Então, assim, um cara que sabe usar direito, ele vai melhorar, até com cognição. Ele vai aprender mais, você consegue usar, você consegue desenvolver muito mais. Eu vou dizer só assim, que depois a gente vai ter uma outra oportunidade de falar sobre o uso de IA na medicina, mas só para citar, por exemplo, a programação em Python, eu tenho feito várias coisas para facilitar a minha vida, né? E eu criei, depois até vou gravar um vídeo sobre isso e mostrando isso, que afinal de contas isso é open source, eu deixei isso free para todo mundo, mas eu criei um web app, eu uso muito um framework do Python chamado Streamlit, que é um framework, uma biblioteca que ajuda você a usar um web-based, tipo um web app, por exemplo. E eu criei um framework, eu criei um web app com Streamlit que ele ouve a consulta. Aí eu rodo, eu consigo transcrever essa consulta com o Whisper, que é um transcritor de áudio local no computador, também por conta da LGPD, né? Então isso é importante que seja feito local. E aí depois, num segundo momento, eu tenho uma LLM no meu computador, uma LLM meio ok, assim, de 14 bilhões de parâmetros, a Queen, né? Que eu acabei de... Usava o Llama antes, agora a Queen chegou, então tenho usado essa chinesa, que eu achei inclusive melhor, eu usava o Llama de 8 bilhões de parâmetros. Open source ajuda nesse ponto, você consegue baixar, rodar local. O problema é que muitos bilhões de parâmetros você não roda aqui, precisa de uma GPU boa, né? Mas, e hoje o que eu faço? Assim, eu consigo hoje fazer o computador ouve a consulta, transcreve e ele gera um resumo estruturado de acordo com a minha necessidade do meu prontuário. Exato. Eu vou lá e copio e colo. Então hoje eu não preciso mais ficar digitando, hoje eu consigo olhar para o paciente e às vezes eu digito uma coisa ou outra que eu acho que é mais relevante, mas isso tornou a minha consulta mais pessoal, você entende? E, por exemplo, o que eu ia te dizer? Por que eu cheguei nisso? Porque para escrever esse programa, esse web app, eu não sou um asa, eu não sou um cara da TI, né? Não vou ter aquele efeito Dunning-Kruger de achar que eu sei um tantinho assim, sou o as da programação. Pelo contrário. Então, na depuração, assim, até que sair o produto final, muito erro. E aí, meu amigo, sabe o que eu fazia? Eu copiava o erro e nem perguntava nada, eu simplesmente colava no GPT e falava, esse erro é tal coisa, corrige de tal forma. Exato, né? E tem o Codex agora, né? E tem o Codex, exatamente. Tem o Codex. E o Gemini 3 também está excelente em relação. Então, só para dizer assim, que é aprendendo com a IA, né, cara? Assim, então, isso, por exemplo, na minha prática me ajudou muito. Pô, muito bom, muito bom. Tiago, o que é hype na IA, cara? O que assim, você fala, meu, isso aqui talvez a gente acho que mais para frente não... Tá muito modinha e talvez isso caia. Tem alguma coisa que você pensa? Acho que o hype está muito mais na questão de valor. Aí a gente entra na economia, né? Que a gente fala muito de... Agora está na bolha, o que é a bolha de IA, né? Porque tem muito dinheiro investido. Fala da bolha de IA, isso é um tema interessante. As empresas que estão sustentando a economia são todas basicamente techs, né? E com IA na jogada, né? Então tem NVIDIA, tem... Cara, a NVIDIA é uma empresa mais... Google. É mais valiosa do mundo. Trilhão, né? Trilhão. $1 trilhão, não é isso? É mais, acho que 5 trilhões. Né? De dólares. 5 trilhões. É surreal. E aí pega o gancho, né? Por que ela é tão importante? A gente volta um pouquinho na história ali, né? Então, por que IA já tem algum tempo, né? Desde a década de 50 lá que começaram a falar em IA, e por que ficou parado e só agora que voltou? Porque já existia o conceito e o que mas só não conseguia desenvolver por causa de limitação de poder computacional. E foi graças aos nerds que jogam videogame que a gente conta aqui, né? Porque NVIDIA fazia placa de vídeo. De GPU, exato. GPU de vídeo e que rodava mais, que tem um poder computacional de processamento muito maior. Absurdo, muito maior. Porque é um processamento dedicado, né? Então é assim, incomparável, é muito mais rápido, né? E aí, quando foi juntando as coisas, viu que, para rodar um modelo de IA é o perfeito, né? Então casou, foi o casamento perfeito. E voltando também, a NVIDIA tá bombando, né? E assim, meio que monopoliza, né? Assim, faz um monopólio dessa questão das GPUs aí, né? Então é muito valiosa. Agora, né, ela tem um valor absurdo, né? Mas assim, por enquanto se produz com IA? Muito pouco, né? Muito aquém, tipo, sei lá, 1% do que tem de valuation. Então hype no sentido econômico, a gente fala muito em bolha, porque
de fato, assim, tem uma coisa muito maior do que de fato está produzindo, Tá né? bom. Então tem esse ponto, Isso acho é que o hype é perigoso. muito mais, extremamente Isso é perigoso. que uma hora a bolha estoura. Extremamente né? perigoso. A questão é quando, né? Deve acontecer em algum momento, né? Como já tiveram crises econômicas, então assim. Agora, e outra, né? Uma sustenta a outra. Então uma vai lá, esses dias o que aconteceu? Vai lá, a Microsoft vai lá investe no Anthropic, que tem o Claude, que é um outro LLM, né? Rival Que do, é sensacional. que é Para muito codar, bom, o Claude é sensacional. Então, assim, e vai melhorando, né? Então, assim, uma investe na outra, e outra investe em uma, e depois aí volta para, né? A Microsoft comprou a OpenAI, né? Então tá tudo meio que é a mesma panela, né? A mesma panelinha que vai lá trocando figurinha e sustenta a economia. Então é uma coisa, é bolha, porque isso, né? Enfim, vai um puxando o outro ali, até uma hora que vai dar meio ruim. Agora, assim, pô, tem o governo americano lançou projeto para IA, né? Tá tentando, né? Para tentar até bater China, enfim, já entra um capítulo Parece à parte que existe depois. uma intenção do governo brasileiro fazer alguma coisa assim também. Não sei se Tem que vai entrar, sair né? ou não. O Brasil, afinal de contas. Tem que entrar, né? Tem que entrar. Mas assim, então acho que o hype é muito mais essa questão de que se pôs muito dinheiro, né? Mas assim, de potencial, eu acho que não tem. Absurdo. Assim, eu acho que é justo achar que o negócio vai ser muito, enfim, é infinito. A gente não sabe, né? O que vai acontecer. É uma evolução tão rápida, né? Como o ChatGPT em 3 anos, olha como a gente está no modelo, na era de agentes, né? Isso. Você usou algum navegador já tem um navegador Tem o Comet, que é o da Perplexity, e o Atlas, que é o do GPT. Eu uso o Atlas. Eu não usei. Cara, o Atlas é surreal. Você põe ali, faça isso para mim, compra isso. Ele vai fazendo tudo automático. Automático. É o agente fazendo automático. Então, assim, você está embutido lá no negócio. Ele te dá o controle quando você quer. Agora entrou no... Tem que ser o login aqui para entrar. Aí você você vai fazendo. Então, assim, é absurdo. O que eu fiz? Existe um fork do VS Studio, do VS Code, na verdade, que é o Cursor, que eu tenho usado muito ele. Assim, ele é um assistente a programar e ele dá um autocomplete e tem agentes, mas, cara, acabei de fazer o download do Anti-Gravity, do Gemini. É surreal. Ele junta tudo. Né? Não, e outra, assim, são múltiplos agentes. Você fala assim, eu quero um aplicativo de tal coisa. Aí você assiste o NTLA escrevendo aquilo. Cara, você vê ele código. É bom você ter um conhecimento sobre sintaxe, sobre lógica de programação, porque eventualmente sai um erro ali, outro acolá. Mas é impressionante o que isso faz. Na minha opinião, é impressionante. Estou falando de código, mas a gente talvez chegue na nossa área. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Assim, você, pessoalmente, assim, a gente entende hoje qual que é o mecanismo que existe por trás matemático de uma inteligência artificial, estatística, né? Eu tenho minha opinião, mas assim, você acha que um dia a gente vai vencer, a máquina vai vencer... E vai... Chegar na singularidade, chegar no... Cara, isso é muito louco, O que você acha? Você já assistiu Westworld alguma vez? Sensacional. Foi ficando ruim, né, com o tempo, né? Pô, mas eu gosto ainda piorando, assim. Tinha que parar na primeira temporada, né? Mas acabou, porque não tem recurso para HBO faliu, sei lá. Seria perfeito, porque só teria a primeira, né? Que foi espetacular, né? Você acha que a gente chega no Westworld alguma vez assim? Eu acho que sim, cara, mas assim, qual que é o grande ponto gato? E aí, putz, como... Neuro, você vai saber falar, o que é consciência, né? Acho que é isso que pega, né? É isso que pega. A máquina é consciente, né? Aliás, por enquanto acho que não, mas vai ser consciente. Acho que esse é o grande pulo, né? Porque assim, qual que é o que estão falando, né? E aí até aqui, quem é da área, né? Tem um relato lá do AI 2027, não sei o que é os caras que estavam no meio, né? Dos primórdios lá da IA, que estão um terror, que fala, putz, em 2027 vai ter a AGI é a inteligência artificial geral, né, que aí já suplantaria a inteligência humana e vai dominar. Então os caras já tem um grupo que tá assim, terror total, assim. Apocalipse. Um Terminator, assim. Um Skynet. Skynet. Agora, vamos lá, né? Então assim, a gente tá numa curva que é exponencial, né? A lei de Moore já foi passada para trás, né? Que de um aumento de poder computacional já era, tá muito mais rápido. Agora a gente está crescendo. É impressionante que foi passada para trás, porque hoje é uma progressão geométrica. Assim, evaporou. Então é isso, tá assim. Então, assim, se eu for pensar nisso, poder computacional, aí tá. Então, se for pensar nessa linha, realmente em algum momento vai dominar o mundo, né? Agora, quem sou eu? Mas assim, eu acho que o pulo do gato de uma coisa muito inteligente, como a gente já tem visto, para pular para consciência, eu acho que aí é uma coisa... A minha opinião pessoal, cara, é que isso, se um dia acontecer, vai demorar muito. Porque a complexidade do que é a consciência é o ser, né? É o que é, né? E aí entram conceitos e valores
filosóficos, pessoais, religiosos, total. assim. Eu não acho que uma máquina teria, não sei, talvez um dia, mas se isso acontecer vai demorar muito. Que é um pulo muito grande, né? Eu não sei se você... De definir, né? O que é consciência. Gosto muito do Isaac Asimov, né? E ele fala muito sobre a interação do homem com a máquina, né? Tem o Eu Robô ali, que é sensacional, não sei se você já... Mas ele tem um texto, que é um texto menor, e que ele fala sobre como frear a entropia do universo, né? Então chama A Última Pergunta, esse texto do Isaac Asimov. É um texto curto, vale muito a pena a leitura. E ele conta, assim, vou resumir, tá? Eu não sei quantos aqui de ouvintes já leram ou não, mas eu sou um fã do Asimov. E nessa última pergunta, ele vai desenvolvendo, né? Assim, não é uma inteligência artificial que vai se comunicando com seres humanos e falando com seres humanos, trazendo conhecimento, etc. Até o momento, assim, vou antecipar que a humanidade simplesmente desaparece, deixa de existir, e aí a única coisa que sobra no universo, quando a entropia está acabando, é esse dispositivo, esse aparelho, essa máquina. E aí essa máquina é o único, entre aspas, sobrevivente, né? E o Isaac Asimov fala muito sobre isso, né? De como você transportar a máquina para o ser humano, e será que um dia nós vamos chegar nisso? Tem uma outra série que eu recomendo bastante, que é bem interessante sobre isso, que chama Altered Carbon. É isso que eu ia falar. Né? Você conhece? Né? Que é sensacional, que a carcaça vai embora, mas a mente continua lá. E aí? Fala. Que é um ponto assim, né? É bem isso, né? Então, assim, acho que o caminho vai ser, acho que mais do que a máquina tomar consciência, é a gente, mas essa questão do transhumanismo, que é isso, né? Então você começa a ficar meio ciborgue, né? Ciborgue. Já tá. O Neuralink. O Neuralink é isso, né? O que o Elon Musk quer? O cara quer ir para Marte, ele quer fazer não sei o quê, na verdade ele quer fazer a gente ciborgue, né? Ele usa todo desculpa para conseguir fazer o Neuralink e hackear a mente da galera. Né? Então, assim. E em algum momento vai acontecer, isso né? É perigoso, assim, né? Você imagina um Hitler aí, a cabeça do Hitler vivendo pro resto da vida. Totalmente. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, acho que mais do que viver, porque aí já entra outra questão, né? Então, assim, uma hora. Então a gente vai estar para morrer e faz um download da nossa consciência numa máquina e fica, enfim. Mas quem que vai viver, né? A máquina é você mesmo ou não? Aí volta no debate de consciência. Perfeito. Agora, mais do que isso, que é mais para cima, acho que onde a gente vai chegar ali, né? A gente está chegando num momento que a medicina está evoluindo, está indo para a parte de terapias cada vez mais tailor-made e CRISPR, coisas que você consegue na veia ali, né? Especificamente, e a gente vai conseguir, sei lá, mudar telômero e você consegue prolongar um pouco mais, então a gente vai conseguindo viver um pouco melhor e cada vez mais com terapias. Daqui a pouco você vai ter, impressora 3D faz um órgão, não vai ter mais transplante, você vai ter órgão feito para você, né? Tem um conceito do Digital Twin, que você vai lá e coloca... CAR-T Cell Therapy, se você for ver o que é um CAR-T hoje, é uma coisa que é mais tecnologia do que um CAR-T, cara. É surreal, você edita lá o DNA lá da célula branca, devolve para o cara, é impressionante aqui. A gente vai chegar em não muito rápido, eu acho, num cenário que, cara, você vai ter lá o seu Digital Twin, o seu clone lá que tá lá e você pega o órgão não vivo, né? Mas assim, tecido seu, que não vai ter rejeição, você vai trocando, ou você põe um tecido, uma coisa meio robótica, o olho você põe não sei o quê, então você vai ficando... Então assim, o seu cérebro vai continuando, né? Então mais do que transferir a você, com melhorado ali, né? Enfim, você vai ficando meio que ciborgue, assim, né? Acho que é mais isso. Medo. Mas é mais isso do que, sei lá, né? Outra coisa. O Altered Carbon é isso, né? Então os caras têm lá e vão vivendo no corpo do outro, né? Você escolhe o corpo, aí já é bom, aí já é um passo, aí já acho que não rola, né? Mas até pouco tempo atrás... O conceito é louco. Você vê os Evetols hoje, até pouco tempo atrás, fala, Jetsons não existe. Então, o Evetol é um carro do Jetson. Tá aí, né, cara? O Embraer tá fazendo um Evetol, né? Então... Mas, aliás, foi a única coisa que o futuro não preveu tão cedo, né? Porque preveram um carro voador, mas não celular, né? Então a gente vai mais no hardware, subestimaram o software, né? Exato. Que legal. Bom, maravilha. Tiago, fala um pouco da tua empresa, o que você faz aí, conta pra gente. Bom, então além de cardiologista, pratico, né, minha cardiologia no dia a dia, eu criei com 2 sócios a Synaptic, que é uma empresa que a gente fala que a nossa missão é democratizar a IA, né? Então, mais do que ficar um bicho de 7 cabeças, então para empresas ou clínicas também, quem quiser, né, a gente faz um curso, workshop ou treinamento ou mesmo consultoria
né? Então é bem diversificado, né? A gente faz, depois a gente passa aí os contatos na descrição aí. Isso, legal, maravilha. Pra quem quiser entrar em contato. Cara, pegando um ganchinho assim para o próximo episódio que a gente vai falar da IA na medicina, né? Eu vou te falar da minha área de atuação, que eu sou, você sabe, eu lido com doença rara e neurogenética. Sem o desenvolvimento do processamento de dados que a gente tem hoje, a genética não teria chegado no ponto que chegou. Né? E eu me lembro, na década de 90, assisti um filme chamado Gattaca. Você lembra do Gattaca? Um clássico da década de 90. Aliás, todos esses filmes vocês têm que assistir, porque é fundamental, relevante para nós. E, cara, o que parecia uma baita ficção científica naquele momento. Eu lembro de eu no primeiro ano da faculdade, tendo aula de genética, com Thompson, assistindo Gattaca, falando... Que surreal, será que um dia nós vamos chegar aí? Chegamos. Chegamos, né? Então, puxa, que coisa. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Legal. Aí, né? Promissor. E assim, pegando esse gancho, assim, tem muito... O cara, você é apocalíptico ou não, né, pra IA, né? Então, assim, no próximo capítulo, às vezes então vai ter o fim do mundo, IA vai acabar com a humanidade, né? Que acho que é o cara que pensa IA como Terminator, então vira uma Skynet ali, domina o mundo, né? Cara, não, assim, então, pensando IA como hardware, né? É verdade, a IA é um grande software animal que você pode usar, uma ferramenta incrível, que você tem que estar a seu dispor, né? E é um copiloto maravilhoso que você tem que saber usar, né? Acho que é isso, e o futuro é otimista. Cara, que papo gostoso, obrigado por você ter vindo de novo, eu te agradeço demais, você vai ficar aqui agora que nós vamos gravar o segundo. Fazer a parte 2 aí. A parte 2, exatamente. Sensacional, de novo agradeço a tua presença e agradeço a todos aí também que estão ouvindo. Se vocês tiverem algum comentário, deixem lá, eu acho que o Thiago, na medida do possível, também consegue responder. Façam comentários, tragam aí a opinião de vocês, aí, o que é o futuro da IA, né? Deixem isso aí. Compartilhem, comentem e ativem lá como é que chama? O sininho do YouTube, exatamente. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigado, Thiago. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.